Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma aula para vocês antes da prova. É, estou meio um pouquinho gripado hoje. Talvez a voz falhe em alguns momentos. Estou vendo aqui se eu trouxe minha água. Tá aqui. Por que não veio antes de começar a aula, né? O bom é assim, tem que ser autêntico, ao vivo, né? Não vou demorar. Deixa eu começar aqui a nossa. Vou compartilhar a tela com vocês. Prontinho. Então vamos lá. Então é uma pequena revisão do que eu acho importante, tá? Análise. Aqui, né, pessoal? É muito bom a gente verificar, né, a parte das análises. É sempre, é sempre bom verificar esse tipo de conceito, esses conceitos, né? Olha, o plural, hein, professor? Olha o plural. Lembrando, pessoal, né, eu sei que tem uma videoaula já gravada a respeito disso, mas aqui vamos passar rapidamente aqui pelo conceito de análise, né, das demonstrações contábeis. É muito importante a análise das demonstrações contábeis em todos os âmbitos, tá? Então, a análise das demonstrações contábeis, ela também é denominada de análise de balanços, análise das demonstrações econômicas financeiras, análise contábil, etc. Para vocês terem uma ideia, na minha dissertação de mestrado, eu fiz análise das demonstrações contábeis de 50 empresas, tá? E eu analisei os últimos 10 anos dela e depois eu apliquei a regressão logística e a análise discriminante para poder validar a pesquisa. Eu tive a ajuda, claro, de uma pessoa da área de estatística, a professora Kátia. E sozinha é muito difícil fazer isso aí, na parte de estatística. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas, enfim. As demonstrações analisadas pode ser um balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ou mesmo a demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Demonstração do resultado do exercício, demonstração dos resultados abrangentes, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, entre outras, tá? Essa técnica de análise, ela também é aplicável a informações e valores não expostos nas demonstrações, mas que possam ser decompostos, tá? Comparados, interpretados. Por exemplo, salários, aluguéis, juros. Então, eles podem ser relacionados ali por meio de competência para a análise das variações mensais. A análise contábil não é exigida por lei. Ela decorre da necessidade de informações mais específicas sobre a situação do patrimônio e de suas variações por parte dos administradores, também lá dos acionistas, investidores, credores, tá? Então, por isso, pode ser incluída no campo de atuação até mesmo da contabilidade gerencial. Como a análise contábil não é proveniente de exigência legal, e sim de necessidade gerencial, o analista pode fazer alguns ajustes nas demonstrações contábeis que são exigidas por lei. Tá? Os processos mais utilizados na análise das demonstrações contábeis são, já disse aqui, né, decomposição, comparação e interpretação. São análise horizontal, análise vertical e análise por quocientes. Tá? Na análise, desculpa, na análise horizontal, ou análise da evolução, ela consiste em verificar a evolução
dos elementos patrimoniais ou de resultados ali durante um determinado período. Tá? Durante um determinado período. Importa, então, na comparação, a análise horizontal, entre os valores de uma mesma conta ou grupo de contas em diferentes exercícios sociais. Os elementos da análise horizontal, eles são comparados, são homogêneos, tá? São homogêneos, porque eles comparam valores de uma mesma conta ou grupo de contas em diferentes exercícios sociais, tudo bem? Mas o período de avaliação são diferentes, tá? Então há necessidade de pelo menos dois exercícios para fazer uma comparação e uma avaliação da evolução de um determinado componente do patrimônio do resultado, tudo bem? Uma limitação da análise horizontal é que ela pode provocar distorções em virtude dos efeitos da inflação, tá? Pois a relação estabelecida envolve elementos de períodos diferentes, ao contrário das análises vertical e por conscientes, tá? Que relacionam elementos de um mesmo período. Tá? Horizontal, ela analisa aqui e vai para o outro lado. Tá? Então, ela é homogênea. Ela é homogênea, é importante que ela importa na comparação entre valores de uma mesma conta ou grupo de contas em diferentes exercícios sociais. Já na análise vertical, ou análise da estrutura, ela envolve o quê? A relação entre um elemento e o seu grupo. Tá? Então, vale dizer que relaciona a parte como um todo. A análise vertical, ela diz respeito a elementos homogêneos, relativos a um mesmo exercício, tá? Ao contrário da análise horizontal, que corresponde necessariamente a exercícios distintos, tá? Então, e difere da análise por quocientes, porque nessa, normalmente, a razão estabelecida é entre elementos heterogêneos de um mesmo exercício, enquanto a análise vertical consiste em se estabelecer uma razão entre elementos homogêneos de um mesmo exercício, tá? Então, e a análise por quocientes? A análise por quocientes ou análise por índices é o método de análise mais utilizado. Tá? Nela é estabelecida a relação entre dois elementos heterogêneos de um mesmo exercício. Lembrando que na vertical, na vertical é homogêneo, né, em um mesmo exercício. Tá? Na vertical é homogêneo em um mesmo exercício, e na horizontal ele é homogêneo, mas em períodos diferentes, tudo bem? Então, a análise por quocientes, ela é estabelecida a relação entre dois elementos heterogêneos de um mesmo exercício, indicando quantas vezes o divisor está contido no dividendo, como na operação matemática de divisão. Tá? Nós temos a análise de quocientes, vamos ver aqui, a primeira, aqui são os indicadores de insolvência, tá? São os indicadores de insolvência. Como na outra videoaula, eu já disse que é imprescindível hoje em dia compreender o quê? A situação econômica e financeira das entidades, tá? As quais, né, precisam o quê? Apresentar um bom desempenho e ter perspectiva de continuidade para que possam competir no mercado, tendo em vista que o mercado hoje em dia é altamente competitivo, né? A globalização e tal, né? Então, a análise de indicadores, ela auxilia os analistas ou os gestores em comparar padrões e captar tendências para que sejam capazes de tomar a melhor decisão. Em geral, as entidades utilizam, então, os índices de liquidez para acompanhar a capacidade de saldar seus compromissos financeiros.
Então, diante da análise dos indicadores de liquidez, a gestão ela analisa se os bens e direitos da entidade de pai de santo não, tá? É empresa, tá? São suficientes, ou da organização, para liquidar as suas dívidas, tudo bem? A análise das demonstrações financeiras considera, então, o cálculo e a avaliação de quocientes, que relacionam principalmente itens e grupos do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. A utilização de quocientes permite comparar, por exemplo, o ativo circulante com o passivo circulante, em vez de analisar cada um dos elementos de forma separada, tá? Além disso, o analista consegue comparar os quocientes, eu estou falando, quase estou falando consciente, tá? Os quocientes com padrões pré-estabelecidos e captar tendências capazes de contribuir para o quê? A tomada de decisão, tá? Então, há uma necessidade, então, de uma periodicidade da análise, né? E isso dependerá dos objetivos a serem alcançados ali pelos interessados da organização, ou da entidade, né? Para finalidades externas, o cálculo anual ou semestral pode atender satisfatoriamente aos interessados. Já para análise interna, os índices podem demandar de acompanhamento mensal ou até intervalos mais curtos, dependendo do panorama contábil financeiro da organização. Tá? Os indicadores de liquidez são utilizados para verificar a capacidade de pagamento da entidade. Então, denota ali da disponibilidade em moeda corrente para realizar pagamentos. Assim, os índices de liquidez, eles permitem medir se os bens e direitos da entidade são suficientes para liquidar as dívidas. Ou seja, né, o cálculo é realizado por meio de comparação entre as contas do ativo e do passivo no balanço patrimonial da respectiva empresa. Vou parar de falar entidade, tá? Os ativos, então, podem ser classificados quanto à sua liquidez. O ativo mais líquido das empresas, da entidade, é o dinheiro. Disponível aonde? Em caixa, bancos, aplicações financeiras de curto prazo. Nós chamamos de disponibilidades. Em seguida, tem os seus valores a receber. Os estoques, os ativos realizáveis. E, de maneira geral, existem os seguintes índices de liquidez: corrente, liquidez seca, geral, imediata, e tem a dissolvência geral. Tá? A dissolvência geral. Liquidez corrente. Esse liquidez é corrente, tem a fórmula aqui. Esse quociente, ele relaciona o quê? Quanto a entidade dispõe de bens e direitos no curto prazo. Ali, são os disponíveis e conversíveis em dinheiro, em relação às suas obrigações no curto prazo. Em geral, é considerado como o melhor indicador de análise de liquidez nas empresas. Então, a liquidez corrente é calculada por meio dessa forma: ativo circulante dividido por passivo circulante. Tudo bem? Como já fiz essa videoaula lá atrás, vamos agora passar para seca. Então, a liquidez seca. Seca tá minha garganta. A liquidez seca, ela demonstra o quanto a entidade dispõe de itens de maior liquidez do ativo circulante para saldar suas obrigações de curto prazo. Então, ela dispõe ali de maior liquidez do ativo circulante para saldar suas obrigações de curto prazo. A fórmula é ativo circulante menos estoques, menos despesas antecipadas, dividido pelo passivo circulante. No numerador são considerados o disponível, né, os valores a receber, curto prazo, as aplicações financeiras.
No denominador estão incluídas as dívidas, as obrigações vencíveis, ali no curto prazo, como empréstimos, financiamentos, fornecedores e valores a pagar, como os impostos e salários. Tá? E na figura... Então, nós temos contas aqui do ativo e do passivo. Eu ia falar na figura aqui. Né? Indicadores geral, agora, né? Liquidez geral. A liquidez geral, ela evidencia a capacidade de pagamento da entidade no curto e longo prazo, considerando todas as contas que serão convertidas em dinheiro. É utilizada como medida de segurança financeira da entidade no longo prazo, demonstrando sua capacidade de saldar seus compromissos. Então, tem o ativo circulante, mais o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Beleza? Por enquanto? Legal? Depois nós temos a liquidez imediata. Nós temos a liquidez imediata, tá? A liquidez imediata, ela revela a capacidade da empresa em saldar as dívidas de curto prazo imediatamente. Então, é a capacidade da empresa de saldar as dívidas a curto prazo imediatamente, tá? Vamos... Opa, eu vi que tinha ali... tinha uma da solvência geral, né? Faltou a fórmula. Então, olha só, isso que a gente faz ao vivo, né? O indicador de solvência geral, pessoal, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Vamos fazer aqui, agora. Tá vendo? Mas, ó, tá vendo? Ao vivo acontece isso, né? Vamos lá. Solvência geral. Solvência geral. É bom. Então, vamos lá, solvência. Opa. Solvência. Solvência geral. É o ativo total. Ativo total. Dividido pelo passivo circulante. É exigível. Exigível. É o passivo circulante. Tudo bem? O que significa isso, né? O índice de solvência geral, ele é aplicado à avaliação da capacidade de pagamento da empresa de todas as suas obrigações. De todas as suas obrigações. Tanto de curto prazo, quanto de longo prazo. Né? Então, o circulante é o circulante. Então, é todo passivo exigível, tá? Tendo como laço, então, o total do ativo, inclusive ali o não circulante. Então, olha só que interessante, né? É a capacidade de pagamento de todas as obrigações, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, tendo como laço o total do ativo, tá? Salvando aqui, que depois vou enviar para vocês aqui. E para acabar essa parte de indicadores, os ativos e passivos, então, eles apresentam diferentes características e prazos de realização. Dessa maneira, então, surgiu que a necessidade de criar mais indicadores de capacidade de pagamento. Tudo bem? E vamos continuar. Agora a gente entra numa parte um pouco mais delicada, né? Custos diretos. Custos diretos. É um pouco mais, vamos dizer assim, é um pouco mais carregado essa parte dos custos diretos, né? Custos diretos. Amada. De custos diretos. Diretos são o quê? São os custos
apropriados diretamente ali a cada produto fabricado, sem a necessidade de rateios ou estimativas. Isso é custos diretos, tá? Eles podem perfeitamente ser identificados na composição do custo do produto. Então, todo custo ele se relaciona com a produção, tá? Então, todavia, o custo ele é classificado como direto ou indireto de acordo com a sua identificação ali com determinado produto fabricado e não com a produção como um todo. São exemplos de custos diretos, matérias-primas consumidas, embalagens aplicadas durante o processo de produção e mão de obra direta aplicada a determinado produto, tá? Então, esses são custos diretos. Quando há um único produto em fabricação, todos os custos são diretos, tudo bem? Os principais custos diretos em matérias-primas, embalagens e outros materiais diretos, tá? E mão de obra direta. Matéria-prima, tem os custos das matérias-primas utilizadas na fabricação de produto pode ser controlado por meio da identificação de quantidade consumida em cada lote, tá? Aqui é mão de obra direta. A mão de obra direta, ela deve representar, então, as horas de mão de obra que tenham sido identificadas para cada produto. Por exemplo, ali, pelo apontamento das horas de mão de obra, tá? Custos, agora custos indiretos. Custos indiretos. Os custos indiretos são aqueles apropriados aos produtos fabricados, ali, mediante rateios ou estimativas. Porque eles não podem ser identificados de forma precisa. Então, eles não conseguem ser identificados de forma precisa na composição dos custos dos produtos. Normalmente, são considerados custos indiretos aluguel de fábrica, seguro de fábrica, salários dos operários que trabalham na fabricação de 2 ou mais produtos, sem que haja o apontamento das horas aplicadas, e chove chuva, a cada produto, salários dos supervisores, dos chefes de pessoal de produção, energia elétrica consumida na fábrica, depreciação do equipamento, salários dos operários da fábrica, que não trabalham diretamente na produção, como segurança, limpeza, manutenção, tá? Então, esses são os custos indiretos, tá? Por exemplo, aluguel de fábrica, né? Caso o aluguel seja correspondente a mais de um departamento, primeiro deverá ser feito o rateio. A gente faz o rateio, faz a departamentalização, é uma conta gigante, tá bom? E será custo apenas a parcela do aluguel atribuído ao departamento de produção, tá? Devendo seu valor ser rateado entre os produtos. Imposto predial da fábrica. O tratamento do imposto predial da fábrica é idêntico ao aplicado ao aluguel. Faz o rateio, tá? É aplicado ali, atribuído apenas ao departamento ali de produção. O seguro da fábrica também é um tratamento igual aplicado ao aluguel e do imposto predial. A manutenção da fábrica representa os gastos relativos à limpeza, conserto, lubrificação, conservação, depreciação, também normalmente apropriado aos produtos por rateio. Entretanto, existem casos em que a depreciação é custo direto. Se a máquina depreciada for utilizada, por exemplo, na fabricação de um único produto, a depreciação da máquina será custo direto nesse produto. Tem os materiais indiretos. Usualmente, os materiais indiretos são rateados de acordo com a participação dos materiais diretos, ali na fabricação de cada produto. O exemplo de material indireto é a cola, consumida na fabricação de móveis. Ali, em geral, as indústrias não adotam um procedimento que permitem ali identificar custos dessa natureza, ali incorridos na fabricação de cada produto. Então, preferindo apropriá-los como os custos indiretos. E mão de obra indireta, né? Representa, então, a remuneração das horas de mão de obra que não foram identificados em relação a cada produto.
Um critério usual é a apropriação da mão de obra indireta de acordo com a participação da mão de obra direta na fabricação de cada produto. Os encargos trabalhistas e previdenciários da mão de obra indireta representam custos indiretos. Os salários dos vigias de fábrica e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários também são custos indiretos. E tem a energia da fábrica. O consumo de energia da fábrica, se for controlado por um único medidor, também faz o rateio, tá? Temos os custos fixos. Pessoal, tem custos por departamentos, tá? Mas eu não vou falar de todos eles, senão fica muito grande. Então, estou dando somente uma repassada aqui. Os custos fixos são custos cujos valores totais independem ali da quantidade produzida. Ou seja, não sofrem variações em razão do volume de produção. Tá? Exemplos: seguros da fábrica, depreciação, aluguel da fábrica, imposto predial da fábrica, seguro da fábrica, manutenção da fábrica e mão de obra indireta. Tudo bem? Custos fixos unitários. Os custos fixos totais não são alterados em função do volume de produção, mas os custos fixos por unidade variam em razão inversamente proporcional à quantidade produzida. Tá? Então, o custo fixo unitário ele acaba sendo dividido o quê? Mediante a divisão do custo fixo total pela quantidade produzida. Não coloquei aqui, né? Então, o custo fixo unitário ele é obtido pela fórmula, né? Custo fixo unitário, custo fixo total, dividido por unidades produzidas. Tá? Logo, o aumento da quantidade produzida provoca o quê? A diminuição do custo fixo unitário. A redução da quantidade produzida provoca o quê? O aumento do custo fixo unitário. Né? Então, custo fixo por unidade. Então, é uma variação em razão inversamente proporcional à quantidade produzida. Custos variáveis. Os custos variáveis são o quê? Cujos valores totais variam de acordo com a quantidade produzida, enquanto os fixos unitários totais eles não são alterados em função do volume de produção. Tá? Os custos fixos variáveis eles variam de acordo com a quantidade produzida proporcionalmente. São exemplos: matérias-primas, embalagens, mão de obra direta. Se a produção for aumentada ou diminuída em 5%, os custos variáveis totais serão aumentados ou diminuídos em 5%, respectivamente. Tá? Temos também materiais indiretos também, tá? Materiais indiretos, além dos custos aqui. Deixa eu ver aqui. Materiais indiretos, ela está aqui. Materiais indiretos. Temos também outras denominações, tá? Temos outras variáveis e também temos custos semifixos e semivariáveis. Mas temos outras denominações. Temos custo da produção do período. O custo da produção do período ele é o total de custos incorridos com a produção do período, independente do que foi acabado. Custo da produção do período, então, é o total de custos incorridos com a produção do período, independente do que foi acabado. Os custos de produção de um mês, por exemplo, representam os gastos desse mês, com material direto, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Custos da produção acabada. Então, é o total de custos acumulados na produção acabada no período, mesmo que tenha sido iniciado em período anterior. Então, se a fabricação de um produto é iniciada em um mês e acaba no mês seguinte, o
custo da produção acabada desse produto corresponde aos gastos dos 2 meses, com material direto, mão de obra direta, e custos indiretos de fabricação. Custos dos produtos vendidos é o total dos custos dos produtos fabricados que foram vendidos. Então, é equivalente aos gastos com material direto, mão de obra direta, e custos indiretos de fabricação no produto dos bens que foram vendidos. Custo primário é a soma dos materiais diretos consumidos com a mão de obra direta aplicada. Alguns autores consideram a soma das matérias-primas consumidas com a mão de obra direta aplicada. Tá? Então, neste caso, não integram o custo primário. Os gastos como embalagens, demais materiais diretos, que sejam agregados ao produto sem sofrer transformação. E temos o custo de transformação ou de conversão, que é a soma da mão de obra direta com os gastos gerais de fabricação. Então, são os gastos necessários à transformação dos materiais diretos em produtos acabados. Ufa, né? Então vamos lá, pessoal. Índices de rotação, tá? Índices de rotação. Esse vai ser bem rapidinho. Índices de rotação. O que é o índice de rotação, né? O índice de rotação, eles são empregados na avaliação do prazo de reposição, recebimento ou pagamento de determinado item patrimonial. Então, os índices de rotação, eles são empregados na avaliação do prazo de reposição, recebimento ou pagamento de determinado item patrimonial. Então, são exemplos o índice de rotação, duplicados a receber, estoques e dívidas com fornecedores. Então, esses índices, eles possibilitam a apuração do número de renovações durante o exercício do capital médio aplicado em determinado elemento patrimonial. Então, nós temos o prazo médio aí de renovação do estoque de matéria-prima. Então, o prazo médio de renovação do estoque de matéria-prima fala do quê? Qual que é o prazo, né, qual que é o prazo de renovação da matéria-prima? Qual que é o prazo da renovação de matéria-prima? Até tem uma forma, né? O estoque inicial mais o estoque final dividido por 2, tá? Quando a gente não tem, quando não temos os valores dos 12 meses, simplesmente a gente faz a aritmética do estoque inicial mais estoque final e divide por 2, tá? Mas o importante aqui é o conceito. Temos o prazo médio de renovação dos estoques. Quanto a gente tem o prazo médio de renovação do estoque de matéria-prima, temos, então, o prazo médio de renovação dos estoques, tá? Esse índice, ele aponta, então, enquanto o outro, ele aponta o número de rotações ou renovações da matéria-prima, o outro índice, esse aqui, ele aponta em quantos dias, em média, os estoques estão sendo renovados, servindo para orientar que seja feita a reposição. Tudo bem? Nesse cálculo, deve ser aplicados também, pessoal, os mesmos conceitos ali do prazo de renovação da matéria-prima. Tudo bem? O mesmo conceito. Tem um exemplo aqui. Olha só que interessante aqui. Nós temos aqui. Se a cada rotação houve um lucro de 15%, se a cada rotação, né? Se a cada rotação houve um lucro de 15%, nós tivemos que 8, rotações. Né? Nós tivemos 8, rotações. Então, esse é o quociente de rotação de estoques. Indica o quê? Quantas vezes, em média, os estoques foram renovados durante o exercício. Então, se a cada rotação houve um lucro de 15%, multiplicando esse percentual pelos números de rotações, nós teremos o quê? 127,5%.
né? Nós tivemos aqui 127,5%, tá? Então, podemos afirmar que o rendimento aqui do capital aplicado em estoques, né? O rendimento desse capital aplicado nos estoques foi de 127,5% de rendimento, tá? Então, você tem um lucro ali, né? Você tem um lucro, né? Se a cada rotação de 8,5 teve um lucro de 15%, a gente multiplica eles para encontrar o número quê? De rendimento do capital aplicado. Então, o rendimento do capital aplicado foi de 127,5%. Oh, que beleza, hein? Muito bom. Então, sobre índice de rotação, é isso aqui. Óbvio que tem vários outros índices de rotação, pessoal, tá bom? De pagamento, renovação de dívidas com fornecedores, tá? Tem sobre também não, são esses mesmos. Prazo médio de renovação de dívidas com fornecedores, prazo médio de renovação ou rotação de contas a receber também, né? De contas a receber. Bom, esse sobre o índice de rotação era isso que eu tinha para falar com vocês. E tem a tal da depreciação, né? Temos aí a depreciação. Temos a depreciação. A depreciação é muito utilizada até no fundo financeiro, no mundo financeiro, né? Então, o termo entender então o seu conceito ajuda a fazer o quê? Realizar uma melhor gestão, principalmente de investimentos, tá? O que é a depreciação? Então, a depreciação é a perda de valor dos ativos ou bens de uma empresa, tá? Ao longo do tempo. Em outras palavras, a depreciação é definida pelo tempo em que um ativo se mantém operante, ou necessário para a linha de produção. Então, esses bens podem ser tantos imóveis, máquinas, equipamentos ou veículos. Os motivos podem variar, porém, os principais deles da depreciação são o desgaste natural, desgaste pelo uso e a obsolência, tá? E qual a importância, né? Há duas diferentes abordagens para a depreciação de ativos. Uma depreciação contábil ou societária e a outra depreciação fiscal. A depreciação contábil é uma ótima ferramenta para a gestão de risco. Então, entender o seu conceito e sabendo utilizá-los, é possível obter uma grande lucratividade nos ganhos da empresa, tá? Porque se um bem tem seu valor zerado, não vai significar necessariamente que ele perdeu o seu valor de mercado, tudo bem? Vamos lá. E temos também a parte da legislação fiscal para fins tributários. Tá? A depreciação ela deve ser registrada no balanço das empresas, tudo bem? Um exemplo aqui de depreciação, pessoal. Tem um exemplo de depreciação. Você tem uma máquina aqui, de 10 milhões. Vida útil, 20 anos. O valor de venda dela, residual, 50 mil. O que você vai fazer? Qual que é a taxa anual de depreciação? É sempre 100%. Então, você divide 100% por 20 anos. A depreciação dela será de 5%. Tá? Então, a depreciação, 10 milhões menos o valor residual, vezes 5%, nós encontraremos que a depreciação em um ano dela, a depreciação dela em um ano vai ser de 497 milhões e 500 mil, tá? Então, essa é a depreciação dela em um ano. Dentro da contabilidade, nós temos que lançar a depreciação dela mês a mês. Aí divide-se por 12, tá bom? Mas aqui o mais importante é vocês saberem qual que é a taxa dela anual, tá? Tá em 5%. Tudo bem? Então, a depreciação dela aqui em um ano. Não estou pedindo a depreciação mensal, tá? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que não tenha ficado uma grande aula que eu começo a falar. E a intenção aqui foi não fazer uma aula tão longa, tá? Boa prova para vocês, bons estudos, boa prova e boas férias, pessoal. Grande abraço a todos e conte comigo.